O que acha de eletroconvulsoterapia? Bom, eletroconvulsoterapia, pessoal, quando a gente fala esse termo, ele parece meio assustador, né? E antigamente a gente chamava muito isso de eletrochoque. Então, naturalmente, nós acabamos associando isso a um instrumento de tortura, que era muito utilizado como um instrumento de tortura no passado. Então, o eletrochoque, que hoje a gente conhece como eletroconvulsoterapia, ele evoluiu para se tornar realmente uma abordagem terapêutica, com bons resultados. Então, tudo é feito com todo um protocolo de ética e segurança muito diferente de como era feito para outros fins no passado. E assim sendo, a pessoa quando ela é submetida por um processo de eletroconvulsoterapia hoje, ela é anestesiada, ela não sente nenhuma dor, ela não passa por nenhum processo realmente de sofrimento associado. E, na verdade, a eletroconvulsoterapia, ela hoje é considerada uma das principais abordagens para a depressão ultra-resistente. É claro que uma coisa que precisa ficar bem clara, pessoal, quando a gente está falando sobre ciência, evidências como um todo, a gente precisa entender um pouco como é que acontece a construção da ciência, né? A ciência ela não é uma coisa que ela está sempre já com martelo batido quanto às coisas. São poucas as áreas, poucas as coisas das quais nós realmente temos tanta certeza a ponto da gente nem cogitar fazer mais estudos para poder chegar em novas conclusões. Tem algumas coisas na área médica, na área da saúde, que elas são muito bem evidenciadas e várias vezes atestadas, e a alta robustez da evidência nos faz perceber de que não é necessário a gente ficar remoendo isso muito mais. Mas a psicologia como um todo, o tratamento das demandas emocionais, cognitivas, comportamentais das pessoas, ela encara um grau de subjetividade muito grande, é um campo científico crescente ainda, onde são poucas as coisas que a gente tem isso já um martelo batido, né? Uma certeza absoluta sobre o que funciona e o que não funciona. Então o campo científico da psicologia ainda é muito recente. Pode ser que as coisas mudem muito. Então, a eletroconvulsoterapia, ela não é necessariamente atestada ali como uma abordagem ultra eficiente, com altíssima qualidade de evidência, mas quando a gente fala sobre depressão profunda e muito resistente, aquela pessoa que tem depressão há muito tempo, já fez terapia, já tomou antidepressivo, isso, aquilo, e nada funciona, existem algumas abordagens que elas são consideradas aí linha de frente para essas pessoas. Nós temos, por exemplo, a ketamina, que é um fármaco que eu cheguei a falar sobre ele recentemente numa última live também, mas uma das principais, onde a gente tem maior robustez, é realmente a eletroconvulsoterapia. Então, mais uma vez, hoje não tem nada a ver com aquele eletrochoque, aquela ferramenta de tortura do passado. Hoje é tudo feito com procedimentos muito mais tranquilos e que muitas pessoas conseguem realmente relatar uma melhora desses quadros de depressão resistente com a eletroconvulsoterapia. Então, o que eu recomendo é, se você ou alguém que você conhece está ali num quadro de depressão muito profunda, o ideal é ser acompanhado por um médico psiquiatra, um neurologista que seja competente, que tenha contato com essas ferramentas para a depressão profunda, para conseguir avaliar a melhor intervenção e conduzir isso de uma forma que faça sentido. Né, seja eletroconvulsoterapia, aplicação de ketamina. Nós temos outras abordagens hoje que elas são consideradas promissoras, mas não ainda muito bem evidenciadas, como por exemplo o neurofeedback, a estimulação magnética transcraniana, que são todas abordagens das quais buscam estimular diretamente no seu cérebro uma melhora. Então, ela não é uma abordagem psicoterapêutica, né? Ou seja, ela não está ali com o intuito de ressignificar nada, de reenquadrar seus pensamentos, suas crenças, suas cognições, né? De fazer um trabalho emocional ali com você. Na verdade, a proposta dessas abordagens é muito mais conseguir diretamente no seu cérebro regular ali uma química cerebral alterada. Então, justamente por isso, nós temos que levar em consideração de que existem casos e casos, casos que isso faz sentido, casos que isso não faz sentido. Então precisa ser muito bem avaliado com médico, psiquiatra, com médico competente, com neurologista, se for o caso, tá? Enquanto psicoterapeutas, nem sempre você vai ter ali a competência para poder, muito menos administrar, mas recomendar ou desrecomendar. Então, esses quadros são quadros que precisam ser muito bem avaliados, um por um, mas em geral o que eu posso adiantar
é que a eletroconvulsoterapia é sim uma das abordagens principais para quem tem depressão ultra resistente, porque ela demonstrou bons resultados e hoje ela é feita com protocolos de segurança muito melhor estabelecidos do que no passado aí para outros fins, tá? Dá para esquecer traumas com eletroconvulsoterapia? Não, tá? A eletroconvulsoterapia não tem esse tipo de proposta, né? Aqui a gente está pensando muito mais numa regulação da química cerebral para uma melhora dos sintomas associados à depressão, beleza? Boa noite, pessoal. Quem for entrando aí, a nossa live Tira Dúvidas de Neurociência, uma live aberta para vocês fazerem qualquer pergunta, então fiquem à vontade para perguntar o que vier na telha aí, que eu vou respondendo as perguntas das caixinhas, mas vocês podem interagindo aqui comigo, beleza? Deixa eu ir para a próxima pergunta que chegou aqui. Bom, vamos lá. Explica a neurociência dos vícios. Bom, hoje o termo mais utilizado aí pela comunidade da psicologia, da psiquiatria, que é o que a gente vai encontrar no DSM, por exemplo, é o termo adicções, ou dependência química. Mas aí a gente está pensando muito realmente naquelas substâncias com alto potencial de abuso. O que é o alto potencial de abuso? São substâncias cuja sua química ela vai atuar no seu sistema nervoso central a ponto de gerar neuroplasticidade, né? Ou seja, seu cérebro se adaptar à presença daquela substância e fazer com que você sinta aqueles sintomas típicos de abstinência, fissura, tolerância, né? Aquilo que é tudo típico aí de uma dependência química como um todo. Então, o termo vícios, ele também me remete um pouco dos vícios comportamentais, não necessariamente associados a uma substância química com alto potencial de abuso. Por exemplo, vício em jogos, vício em pornografia, vício em comida, né, que seria um pouco simplista resumir dessa forma, mas seria algo mais próximo, por exemplo, de uma compulsão alimentar. Então a compulsão alimentar ela seria também associada às mesmas vias cerebrais das adicções como um todo, tá? Então, assim, tudo isso que tem a ver com o quê? Com o comportamento repetitivo que você tem em busca daquela mesma coisa, a ponto de você sentir abstinência de ficar sem aquilo, né, de ter sintomas negativos associados à sua ausência, a gente pode chamar de vícios como um todo, e vai envolver mais ou menos a mesma neurobiologia aplicada, que é principalmente uma via do seu cérebro chamada via mesolímbica, tá? Então, o que é via mesolímbica? Meso vem de mesencéfalo. Deixa eu pegar os cérebros aqui, que fica mais fácil a gente exemplificar, tá? Então, tá aqui o nosso cérebro, mais ou menos em tamanho real, né? Um cérebro pequeno, mas que poderia ser de um tamanho real. Então, o nosso mesencéfalo, pessoal, aqui, ó, essa parte toda aqui é o nosso tronco encefálico, né? Não faz parte do cérebro, mas faz parte do encéfalo como um todo. Então aqui a gente tem a medula espinhal, nós vamos ter aqui mais embaixo o bulbo, ponte e o mesencéfalo vai estar mais aqui acima, tá? Então o mesencéfalo vai ser essa parte aqui mais ou menos, porque aqui a gente já está falando do diencéfalo como um todo. Então o mesencéfalo aqui, a gente tem a produção de dopamina, tá? Então a dopamina ela não é majoritariamente produzida no seu cérebro, ela é produzida no tronco encefálico, aqui nessa estrutura chamada mesencéfalo. Então a via mesolímbica, por quê? Porque ela se comunica do mesencéfalo com o seu sistema límbico, que é uma estrutura já no seu cérebro, uma rede já no seu cérebro, mas ainda subcortical, ou seja, fica mais interno aqui, muito associada a emoções e memórias. É uma área, é uma rede que ela envolve muito seu corpo caloso, que é onde liga os seus dois hemisférios cerebrais. Então, mesolímbico, mesencéfalo, sistema límbico, é a dopamina do mesencéfalo sendo utilizada nas áreas de emoções e memórias aqui do seu cérebro, mas principalmente uma estruturazinha chamada núcleo accumbens, tá? O núcleo accumbens é um núcleo primariamente associado ao prazer e à motivação. Então, quando a dopamina é utilizada no seu núcleo accumbens, ela vai estar justamente gerando o prazer e a motivação em querer mais daquilo, principalmente o componente motivacional, de querer mais daquela mesma
coisa, né? Seja a substância química, seja o comportamento como um todo, querer mais daquele prazer, tá? Então, a principal, vamos pensar assim, as principais estruturas seriam essas: o seu mesencéfalo, onde a gente tem a substância negra, onde a gente tem produção de dopamina, e o núcleo accumbens, que está lá no seu sistema límbico associado ao prazer e à motivação. Por quê? Tudo aquilo que é prazeroso, eu fico motivado a querer mais daquilo. Esse que é o significado evolutivo do prazer, é nos motivar a correr em busca daquilo ali. Tanto que se a gente pensar em termos adaptativos, a gente sente prazer com coisas que num ambiente selvagem, elas eram importantes para a nossa sobrevivência como um todo. Como assim, Lucas? Vamos pensar o que mais gera prazer para o ser humano, assim, de uma coisa mais selvagem, uma coisa mais não associada aos prazeres da vida moderna, assim, da civilização, mas uma coisa mais geral. A gente vai pensar muito o quê? Comida gordurosa, relação sexual. Então, comida gordurosa, por exemplo, nos tempos das cavernas, a gente tinha que lidar com períodos de escassez. Então, nós precisávamos manter maior reserva de gordura para que a gente pudesse sobreviver. Relação sexual tem a ver com a sobrevivência a longo prazo. Como assim? É você passar o seu gene à frente. É como se uma parte de você estivesse vivendo a partir dos seus descendentes, né? Então é a sobrevivência através da reprodução. Então, o significado do prazer é te manter motivado a ter aquele comportamento que no passado, lá no tempo das cavernas, ele era importante para a sobrevivência e reprodução, mas hoje, com o conforto da civilização, a gente acaba explorando isso só para sentir o prazer mesmo, sem que aquilo ali tenha um significado adaptativo. E aí que surgem os vários problemas, né? Tanto, por exemplo, como eu falei da compulsão alimentar, da gente pensar num comportamento negativo associado ao alimento. Nós já temos uma programação interna natural de nós priorizarmos, em termos de palatabilidade, né? Ou seja, daquilo que a gente acha mais prazeroso de comer, comidas muito açucaradas, gordurosas. Mas hoje a gente tem muita disponibilidade desses alimentos e eles, na maioria das vezes, serão insalubres para nós, né? Ultraprocessados, e não só isso, né? Ultracalóricos, sendo que a gente já tem disponibilidade de comida suficiente. Então, no final das contas, acaba que a gente ficar se estimulando com comidas hiperpalatáveis vai ser mais prejudicial do que benéfico nesse sentido. Nós temos os vícios comportamentais como um todo, que também ativam essas áreas de prazer do nosso cérebro, mas associadas muito à civilização atual, como por exemplo, jogo de aposta, porque quando a gente associa o dinheiro, o ganhar dinheiro com os prazeres da vida, essa dinâmica vai acontecer. E nós temos as substâncias químicas que elas vão diretamente no seu cérebro ativar essas circuitarias. Vou pegar um exemplo aqui da cocaína, né? Então a cocaína, ela vai diretamente aumentar a disponibilidade de dopamina nessas estruturas aí das suas vias mesolímbicas, no núcleo accumbens. Então você vai ter mais disponibilidade de dopamina naturalmente nessa estrutura associada ao prazer e à motivação. E aí você vai ficar motivado a querer mais e mais daquilo. Claro que existem várias outras estruturas importantes. Inclusive, falando ainda sobre a anatomia toda associada, nós temos aqui o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal está aqui na sua testa, né? A parte da frente do seu cérebro. Que ela tem muito a ver com a nossa capacidade analítica, racional, matemática, e ela consegue fazer uma inibição dos impulsos. Então o córtex pré-frontal ele consegue gerenciar nossas emoções e mesmo que você tenha um impulso primitivo, vamos dizer assim, de fazer X, o seu córtex pré-frontal consegue virar para você e falar, olha, não faz X não, faz Y, porque racionalmente pensando é melhor. Então, num organismo saudável, a gente tem um equilíbrio entre a atividade da sua via mesolímbica, né, da dopamina, do seu
do seu núcleo accumbens com a regulação do córtex pré-frontal, que consegue inibir esses impulsos como um todo. Mas num quadro de adicção de vício, o que acontece é que a pessoa já estimulou tantas vezes, seja por conta da dependência química, da substância química, seja por conta da alta repetição desses estímulos dopaminérgicos, que os neurônios que recebem essa dopamina lá no seu núcleo accumbens, eles sofrem plasticidade, eles se alteram, eles se adaptam à presença da substância. E de tão adaptado que eles ficam à substância, se você retirar aquela substância, o cérebro fica doido, o cérebro sente falta dele, colocando bem entre aspas, tá? Porque a gente explica os mecanismos bioquímicos disso em mais detalhes lá na nossa aula do curso. Então, em resumo, seria isso. E aí o que acontece é que quando surge todo esse processo disfuncional, o córtex pré-frontal não consegue mais fazer a inibição dos impulsos. Então o córtex pré-frontal ele meio que entra em disfunção, não consegue mais inibir os impulsos, a pessoa ela vai ficar só motivada a querer mais e mais daquilo, independente do quanto isso custe na vida dela. Então, de uma forma muito resumida é isso, mas a gente tem uma aula inteira sobre a neurociência dos vícios como um todo no curso de neurociência na prática clínica, que a gente faz uma viagem lá desde o entendimento do que é a vida, a gente fala sobre homeostase, alostase, até explicar todos os mecanismos bioquímicos por trás disso, beleza? Deixa eu ver aqui que chegaram algumas mensagens. Top, Lucas. Único conteúdo verdadeiramente inteiro. Obrigado, Wesley. Que bom que está fazendo sentido para você o conteúdo nosso, né? Fica à vontade para fazer qualquer pergunta que você tenha por aqui, beleza? Assistindo aula agora. Lúcia, está assistindo a aula lá do curso ou essa aula aqui? Mas, enfim, de toda forma, seja muito bem-vindo à nossa live e ao curso, você já está fazendo parte dele. Curso top, Amanda, não, então tá fazendo parte já do nosso curso. Que bom que você está gostando, Lúcio, fico feliz de saber disso. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui, tá? É possível um paciente conseguir controlar a ansiedade sem uso de medicamentos apenas com técnicas de neurociência? Excelente pergunta e a gente tem que repassar por alguns pontos para poder responder a ela, Giovanni. Primeiro ponto aqui é possível um paciente controlar a ansiedade sem uso de medicamentos? Sim. É possível. É algo que a gente deve propor para todos os casos? Não. Existem casos onde a medicação ela se torna uma excelente aliada. Claro, as pessoas têm opiniões que se contrapõem quanto a isso. Eu até considero que nós não devemos levar em consideração a medicação como primeira linha antes de cogitarmos outras coisas na maioria das vezes. Por quê? A medicação ela não é uma coisa totalmente inócua, né? A medicação ela tem sim o potencial de gerar efeitos adversos, de gerar dependência e tudo mais. Então, se for possível tratar aquilo sem a medicação, muitas vezes é melhor. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar naquele negacionismo, vamos dizer assim, de não tomar a medicação quando ela poderia ser muito benéfica para nós também. Porque existem alguns casos que a pessoa está num grau de disfuncionalidade tão grande que sem a medicação ela não consegue nem fazer o enfrentamento daquilo. Então, vamos falar sobre neurociência, né? Já que o Giovanni falou que apenas com técnicas de neurociência, então deixa eu já responder sobre isso. As neurociências, pessoal, elas não trazem técnicas psicoterapêuticas próprias delas, tá? As neurociências, elas não trouxeram novas técnicas de terapia, elas trouxeram essas abordagens, estimulação magnética transcraniana, neurofeedback, mas as técnicas de psicoterapia, quem formulou elas todas foi a psicologia do comportamento, foi a psicologia cognitiva, foi a psicanálise, foi a psicologia humanista. Só que o que as neurociências fazem? Elas conseguem refinar essas práticas para elas se tornarem mais assertivas, para você fazer do jeito certo, na hora certa e com a explicação certa do que está acontecendo ali. Então, entendendo a neurociência por trás da coisa toda, como que você trata a ansiedade como um todo? A ansiedade, ela basicamente vai ser uma associação de medo, uma resposta fisiológica de medo. Então a pessoa vai ter ativação do sistema nervoso simpático, ativação da amígdala cerebral, enfim. Liberação de cortisol, de adrenalina, várias respostas corporais associadas à preparação para um perigo. Só que o que faz a pessoa ter ansiedade com aquele gatilho específico tem muito a ver com processos de condicionamento. Então a pessoa ela cria uma via neural, uma
um engrama neural, que é uma rede de conexões nervosas que associam o estímulo X com uma resposta Y. Então a pessoa cria uma associação de que aquela situação ela é perigosa. Se essa é uma associação disfuncional, a gente tem que conseguir desfazer aquilo. Só que o desfazer aquilo, existe uma teoria neurocientífica que é a teoria da interferência. O desfazer aquilo não é de fato você pegar a via neural e excluir ela do cérebro. Não tem como a gente fazer isso. Você precisa criar uma nova via neural. Você precisa criar um novo caminho que contrapõe aquele primeiro, fazendo o estímulo X não mais ser associada à resposta Y, e sim uma resposta Z, entendeu? Então, aquele mesmo estímulo tem que começar a gerar um outro tipo de resposta. E o único jeito da gente fazer isso é a partir de técnicas de enfrentamento, tá? Então, as técnicas de exposição. A pessoa tem que conseguir se expor àquele gatilho, só que com uma outra interpretação e resposta fisiológica. Então, enquanto hoje, vou pegar um exemplo de ansiedade, ansiedade social. Então, enquanto hoje, quando a pessoa se expõe a uma situação social, ela ativa os eixos corporais associados à ansiedade, eu tenho que conseguir treinar a pessoa, ao se expor a essa situação social, ativar os eixos associados à calma, ao controle, à tranquilidade. Então, muitas vezes, quando a pessoa está num grau muito disfuncional de ansiedade, a pessoa não consegue fazer o enfrentamento. A pessoa não consegue, às vezes, nem sair da cama, né? A pessoa não consegue sair de casa, a pessoa não consegue fazer o que é necessário para dessensibilizar aquela via neural. Então, nesses casos, a medicação vem como uma possibilidade de enfrentamento. Eu tomo a medicação e aí eu consigo enfrentar. Eu vou pegar um exemplo aqui para isso ficar bem claro. Imagina que a pessoa ela tem uma ansiedade, tem muita gente que tem ansiedade que começa a se manifestar de sair de casa, né? Ou seja, a pessoa ela se sente mais segura dentro de casa, mas a ansiedade é tão forte que ela começa a evitar sair. Aí imagina que de repente a pessoa tem que fazer uma viagem, tem que pegar um avião. E aí ela tá lá, beleza, vai fazer o enfrentamento, resolveu que ela vai pegar aquele voo. Então, o processo de enfrentar e pegar o voo é a possibilidade da criação de uma nova via neural, de uma nova interpretação. Só que aí chega lá no avião, ela começa a entrar numa crise de ansiedade. Aí, a pessoa está numa crise de ansiedade tão forte que ela começa a cogitar desistir. Não, vou embora, vou descer desse avião aqui antes do avião decolar, claro, né? Vou descer desse avião e vou desistir dessa viagem. Só que aí ela tem uma medicação para tomar que ela pode se acalmar. Então, ao tomar a medicação, ela consegue concluir aquele enfrentamento. E isso ajuda a criar uma nova via neural. Então não é que o medicamento ele resolve a ansiedade, ele não resolve, porque ele só alivia momentaneamente o sintoma. Só que ao aliviar momentaneamente o sintoma, a pessoa ela vive experiências de enfrentamento e essas experiências de enfrentamento sim criam uma nova associação neural. Opa, eu posso andar de avião, eu tenho controle dessa situação. E aquela antiga via neural que mostrava para ela que aquilo ali era impossível começa a se enfraquecer, tá? Então, existem formas, existem técnicas de conseguir aliviar a ansiedade sem a medicação? Existe. Por exemplo, a respiração diafragmática. Respiração diafragmática é uma forma de você estimular o seu sistema nervoso parasimpático, que contrapõe os sistemas de ansiedade, no momento de uma crise, no momento de ansiedade. Só que isso tudo vai depender do grau, primeiro, se o paciente ele foi psicoeducado para isso, do grau da ansiedade, da individualidade ali do paciente. Então, resumo da história. Dá para tratar sim a ansiedade sem uso de medicamentos. A neurociência ela nos explica muito bem como isso acontece e nos fornece várias ferramentas de enfrentamento, respiração diafragmática, técnicas de relaxamento como um todo. Enfim, temos várias abordagens. Nós temos as técnicas psicoterapêuticas para dessensibilizar a ansiedade como um todo. A principal delas é chamada de dessensibilização sistemática. Mas nós temos os casos em que a medicação ela é fundamental para a pessoa conseguir fazer esses enfrentamentos e então seguir em frente. Tá? Resumo da história seria isso, beleza? Tava na aula do curso Memórias e Condicionamentos. E aí, Lúcio, o que você achou dessa aula? Essa é uma aula muito importante, né? Que ela vai muito de acordo com o que eu estava falando aqui agora, de entender como que a gente cria vias neurais, como que a gente desfaz vias neurais, né? Quais os principais mecanismos terapêuticos para aplicar a um caso de vícios de tabagismo? Boa pergunta, Wesley.
Vamos lá. Quando a gente tem ali um caso de tabagismo como um todo, a primeira coisa que é muito importante no tratamento desses quadros é o que a gente chama de análise funcional. O que é análise funcional? É você conseguir aprofundar na estrutura por trás daquele uso da substância, né? Porque nós temos diferentes gatilhos que disparam para a pessoa a necessidade de fumar. Por exemplo, nós temos o gatilho fisiológico. O que é o gatilho fisiológico? Aquela pessoa que ela de fato tem uma dependência química. Então é aquele caso em que a nicotina especificamente já gerou uma neuroplasticidade e a pessoa tem uma abstinência dessa substância no cérebro. É porque a gente tem uma diferença de genética quanto a isso também. Algumas pessoas são muito predispostas a desenvolver um vício fisiológico e outras é um processo mais comportamental. Então, algumas coisas que nos dão esse sinal, por exemplo, é se a pessoa virar para você e falar, olha, eu já acordo com muita vontade de fumar. Então, às vezes, é porque a pessoa passou a noite inteira sem a reposição de nicotina e ela já acorda com a necessidade fisiológica da substância. Então, esse é um ponto. E esses casos que a dependência é muito química, às vezes é interessante entrar também com auxílio psiquiátrico para que consiga fazer uma regulação mais fisiológica dessa fissura que a pessoa vai sentir. E existem algumas abordagens que às vezes ajudam, aquele adesivo de nicotina, enfim. Agora, existem muitos casos que o principal gatilho é, por exemplo, o gatilho emocional de fuga. Ou seja, a pessoa num momento de estresse, de ansiedade, ela recorre à substância para poder se aliviar como um todo. Também existe o gatilho social, que é aquela pessoa que ela fuma junto com os amigos para poder pertencer ao bando, vamos dizer assim, né? Então, aquele comportamento de pertencimento, de bando, a pessoa lá quer pertencer e por isso todo mundo fuma, ela também fuma junto. Então, temos várias coisas que podem gerar o comportamento de fumar. Fazendo essa análise funcional, você tem mais clareza sobre como você pode auxiliar essa pessoa. Então, já cheguei a citar aqui a questão da química. Se for uma coisa mais de fuga da ansiedade, do estresse do dia a dia, então o foco da terapia muitas vezes ela deve ser resolver essas questões que geram ansiedade e estresse na vida da pessoa. Aí entra aquelas terapias que elas não são direcionadas para tabagismo, mas elas podem ter um grande impacto no tabagismo. Porque se a minha vida é uma vida excessivamente estressante, eu posso fazer a técnica que for específica para tabagismo, que eu vou estar sempre com a necessidade de resolver aquilo de alguma forma. Então a gente vai fazer a terapia direcionada para os sintomas das quais a pessoa tenta aliviar com a substância. Até porque essas vias mesolímbicas do cérebro, como eu falei, mesolímbico vem do sistema límbico como um todo. Então não só o núcleo accumbens, como diferentes estruturas associadas a emoções e memórias afetam o funcionamento dessas vias. Então regular a expressão emocional do paciente como um todo já é extremamente relevante, tá? A questão social também é muito de reestruturação cognitiva, da pessoa desfazer aquela crença de que ela tem que estar fumando para poder pertencer àquele ambiente, ou, quando for o caso, até se distanciar de ambientes que influenciam negativamente. É muito analisar cada caso. Mas resumo da história, se tem uma coisa que ela é incomum para a gente poder tratar quadros de adicções como um todo, de vícios, sejam eles comportamentais, dependência química, é o que a gente chama de enriquecimento ambiental. O que é um enriquecimento ambiental? É a ideia de que uma vida satisfatória o suficiente gera a menor necessidade de recorrer a estímulos hiperdopaminérgicos. Como assim? Se eu vivo uma vida muito ruim, uma vida que não vale a pena ser vivida, eu vou querer recorrer a alguma coisa que preencha a escassez de dopamina que tem no meu cérebro. Entendeu? Então, se a minha vida é muito pouco satisfatória, eu tenho a necessidade de recorrer a alguma coisa que gere um mínimo de prazer na minha vida. Aí pode ser a substância química, isso, aquilo, tá? Mas se a minha vida é satisfatória, ela já gera descargas de prazer e satisfação no meu dia a dia, minha necessidade de recorrer a isso é menor. Então sempre deve ser levado em consideração o tornar a vida do paciente uma vida que seja significativa. E aí é sempre encarar o ser humano como um ser biopsicossocial, entender de que tem muitas coisas que podem estar associadas. Como eu falei, pode ser uma questão mais química, pode ser uma questão social, pode ser uma questão emocional envolvida.
Enriquecimento ambiental é sempre importante. Às vezes uma prática de exercício físico, regular o sono, tudo isso vai de alguma forma afetar o quadro do paciente, beleza? Por isso que eu falo que falar sobre o tratamento de alguma coisa numa única pergunta é muito difícil. Assim como falar sobre neurociência de alguma coisa é muito difícil. A gente tem uma aula inteira lá de 40 minutos às vezes só sobre um mesmo tema. Então é difícil falar exatamente um passo a passo do que fazer, mas pelo menos dando um norte aí para vocês terem uma ideia, beleza? Fale sobre o estresse e os efeitos a longo prazo. Então, Lucy, quando a gente fala sobre estresse como um todo, inclusive existe o estresse fisiológico, né? Estresse a gente pensa muito na questão psicológica, né? O estresse como uma espécie de um incômodo psicológico, mas o estresse, a gente usa esse termo também para qualquer coisa que tira a gente do nosso equilíbrio homeostático do organismo, inclusive questões mais químicas, né? Então, meu sistema imunológico, meus sistemas mais automatizados, eles também podem passar por estresses como um todo. E o que o estresse gera é uma resposta de tentar resolver aquilo. Então, se a gente pensa em estresse como coisas que elas acontecem na hora certa, na frequência certa, o estresse é adaptativo. Então, o estresse ele é importante de existir. É igual a ideia da inflamação, por exemplo, né? Então, inflamar é importante. Por quê? Porque a inflamação ela recruta processos biológicos para resolver um problema que está ali. Mas se aquela inflamação é excessiva, fora de hora, patológica, aí que surge o problema. Então o problema do estresse está justamente no estresse crônico. Aquele estresse que ele é muito constante, a pessoa vivendo estresse, não consegue regular aquele estresse, aí o estresse vem fora de hora, o estresse vem numa intensidade muito maior do que seria considerado saudável. Aí nesses casos o efeito a longo prazo depende muito do tipo de estresse, da intensidade e tudo mais. Mas eu posso pegar, por exemplo, o exemplo da infância. A gente sabe que os transtornos mentais como um todo, desde depressão, ansiedade e tudo mais, eles são uma somatória da predisposição genética com fatores de estresse, principalmente na infância e adolescência. Então, se eu passo por um estresse prolongado, infância, adolescência e tudo mais, e eu já tenho alguma predisposição genética, então muito provavelmente eu vou acabar desenvolvendo aí um transtorno psicológico. Então, a longo prazo é isso, a gente vai desenvolver transtornos psiquiátricos e aí tem que fazer terapia até encontrar um bom terapeuta que domine isso tudo e consiga nos ajudar. Beleza? Muito bem explicado, em breve farei parte desse exército. Será muito bem-vindo, Giovanni. O link da biografia tem uma aula completa lá para você entender mais sobre a nossa abordagem e vai ser um prazer ter você com a gente dentro da nossa formação. Wesley mandou aqui. A neurociência pode ser aplicada com atendimentos de hipnoterapia clínica? Com toda certeza, Wesley. Eu mesmo trabalho, inclusive a nossa clínica, o Instituto Neuromind, é uma clínica de saúde mental como um todo, onde nós temos psicólogos, em breve teremos psiquiatra por lá também, e nós temos a abordagem da hipnoterapia como um dos diferenciais por lá, e que é justamente uma hipnoterapia baseada em evidências, baseada em neurociência, em psicologia aplicada. Então, a neurociência é extremamente importante. Tanto que o meu trabalho da pós-graduação em neurociências pela UFMG foi um comparativo dos processos neurobiológicos da hipnose e da meditação. Então, a gente conduziu esse trabalho por lá, onde a neurociência ajuda para quem trabalha com hipnose. Primeiro, é conseguir entender o que é hipnose de verdade. Então, ao entender a neurobiologia da hipnose, você deixa de lado algumas abordagens que elas são consideradas pseudocientíficas e trabalha com uma hipnose melhor embasada. E segundo, é porque a hipnoterapia é a aplicação da hipnose com terapia como um todo. E aí vai ser incomum a qualquer terapeuta entender neurociências para poder aprofundar em atendimentos melhor embasados, com uma melhor psicoeducação e com raciocínio clínico melhor para saber que tipo de abordagem faz sentido para cada quadro, né? Então as neurociências podem ser muito úteis para o hipnoterapeuta, que quer trabalhar com evidências como um todo. Beleza? Olá, entrei agora. Quais os dias de suas lives? Obrigada. Então, Sol de Múrcia.
A gente tem feito live aqui geralmente às segundas e quintas-feiras, tá? Seja muito bem-vindo à live. Quase toda semana a gente está fazendo às segundas e quintas-feiras nesse horário de 18h30, a gente vai até às 19 e pouquinho. Então, tá convidado aí para as nossas lives, beleza? E o vício de jogatina, já entendi, a compulsão. É isso mesmo, tá? O vício em jogos como um todo, ele cria uma dinâmica que ela é muito interessante, que é o quê? Nós temos no nosso cérebro duas estruturas que elas ficam brigando nessa hora, que é o núcleo accumbens e o trígono das abênulas, os núcleos abenulares. Então tem os núcleo accumbens e os núcleos abenulares. Nossa, que nomes complicados, né? Mas o núcleo accumbens, ele faz parte ali do nosso sistema límbico, mas está associado ao prazer e à motivação. E os núcleos abenulares, eles também acabam participando do componente motivacional, mas ele tem a ver totalmente contrapondo esse sentimento de prazer, ele tem a ver com o sentimento de frustração. Então, a frustração como um todo tem muito a ver com esses núcleos abenulares, que ficam no nosso diencéfalo como um todo, tá? Deixa eu pegar o cérebro para mostrar para vocês. Então, vamos lá. Aqui nós temos o cérebro. Deixa eu desmontar ele todo aqui para ficar mais fácil. Deixa eu tirar isso aqui. Ó, vou tirar o cerebelo também. Então, vamos ver o cérebro assim, só para ficar mais fácil, tá? Então, o cérebro aqui, toda essa estrutura que está aqui em cima, ó, que dá para desmontar também, ela é o que a gente chama de telencéfalo. Então, é a parte do nosso cérebro que ela tem mais a ver com os nossos processos cognitivos, que a gente dá muito valor na terapia. Por exemplo, pensamento, emoções, comportamentos, enfim. Então, o telencéfalo tem muito a ver com a nossa parte consciente, nossas emoções e muito mais. Só que nós temos uma estrutura mais interna que faz parte do cérebro, que não é tronco encefálico mais, é parte do cérebro já, mas que é o diencéfalo, que é isso aqui, ó, parece uma orelha, né? O diencéfalo como um todo, ele tem algumas estruturas que todas elas terminam em álamo, epitálamo, subtálamo, o hipotálamo, enfim. E todas essas estruturas, elas são muito associadas aos nossos hormônios. Então eles liberam hormônios importantes, eles fazem ligação do nosso sistema nervoso com o nosso sistema endócrino como um todo. E aí, bom, depois eu monto aqui de novo. E aí o que acontece é o seguinte: esses núcleos abenulares que ficam ali no nosso diencéfalo, ele gera essas cascatas fisiológicas associadas ao sentimento de frustração. Então, quando eu estou num jogo, qual que é a ideia? O jogo, seja um jogo de azar, seja o jogo de videogame, seja principalmente aquele competitivo, né? Seja não é nem jogo, né? Mas, por exemplo, pessoas que apostam em bolsa de valor, apostam não, né? Pessoas que operam em bolsa de valores como um todo, day trade, por exemplo, onde a pessoa rapidamente ela ganha ou perde muito dinheiro. O que acontece é que fica uma guerrinha essas duas estruturas do cérebro. Porque a pessoa fica, vou ganhar, vou perder, vou ganhar, vou perder, vou ganhar, vou perder, vou ganhar, vou perder. Aí ganha uma descarga absurda de dopamina no núcleo accumbens. Porque a pessoa já fez uma associação, né, já fez uma via neural no cérebro dela que ganhar dinheiro tem a ver com vários prazeres da vida. Se eu tenho dinheiro, eu tenho a possibilidade de correr atrás de várias coisas que são prazerosas. Então, aquela descarga absurda de dopamina no cérebro, legal. Aí o que acontece? Tudo que me gera muito prazer, eu fico muito motivado a querer mais daquilo. Vou de novo para ganhar mais dinheiro. Aí fica de novo lá, vou ganhar, vou perder, vou ganhar, vou perder. Aí perdi. Quando eu perco, os núcleos abenulares disparam uma resposta absurda de frustração. Uma frustração tão intensa que a pessoa ela quer recuperar aquilo. A pessoa não aceita a perca, né? A pessoa não consegue aceitar aquela perda e ela começa a fazer de tudo para poder recuperar o que ela perdeu. Aí ela vai lá mais uma vez, ganhou, nossa, aí fica motivada. Ou seja, a pessoa entra num ciclo infinito de ganhar e querer ganhar mais e perder e não aceitar a perda e querer correr atrás daquele prejuízo mais uma vez. Então essa que é a dinâmica que acontece ali. E aí sofre plasticidade, a pessoa começa a ter fissura de ficar sem aquilo, e aí aquela estrutura toda que a gente conversou ali atrás, beleza?
Sobre o estresse crônico, quanto pode afetar diretamente no corpo e doenças físicas? Essa é uma boa pergunta, Lucy, que a galera costuma falar sobre psicossomática como um todo, né? A psicossomática, hoje a gente nem usa esse termo mais, mas ela falava muito sobre essas ligações do que acontece no nosso universo psíquico e o impacto que isso poderia ter no nosso universo, nos nossos sintomas físicos. No DSM hoje, nós temos muito disso numa classificação de transtornos, que são os transtornos de sintomas somáticos, se eu não me engano esse que é o termo, que são transtornos dos quais eles se manifestam como se fosse uma doença física, mas está muito mais associado a uma questão psicológica, né? Uma questão de origem cognitiva e emocional. E nós temos também essas pessoas que chegam a afirmar a possibilidade de que um trauma, um problema emocional poderia gerar doenças físicas por si só. Uma alergia, asma, rinite. Tem gente até que chega a afirmar, né, que as questões emocionais poderiam ser causadoras de um câncer, por exemplo. E o que a gente precisa falar sobre isso? Existe sim uma ligação, só que também existe muita extrapolação de coisas que não podem ser ditas sobre o assunto, tá? Então sim, estresse crônico, ele pode ser um fator que vai te predispor a doenças físicas e a sintomas físicos. Por exemplo, vamos falar sobre estresse, ansiedade, estresse como um todo. O principal hormônio associado ao estresse é o cortisol. O cortisol que ele é muito importante para nos mantermos alertas, em vigília, acordados, mas que em excesso ele realmente é prejudicial. E o que o cortisol faz? Muitas vezes as pessoas que têm algum tipo de problema mais crônico inflamatório tomam justamente o quê? Corticoides, né? Por quê? Porque eles têm uma ação anti-inflamatória. Então o cortisol como um todo, ele tem uma ação imunossupressora. Então, ela suprime, ela diminui a atividade do seu sistema imunológico. Só que se for um estresse muito crônico, o que vai acontecer é de que essa baixa imunológica, ela vai te predispor a adquirir doenças virais, doenças bacterianas, doenças associadas a micro-organismos. Porque o seu sistema de defesa, ele está menos ativo por conta da alta liberação de cortisol. Então, sim, é um mecanismo que pode acontecer. Assim como nós também temos o contrário, evidências de que se esse estresse ele for muito exacerbado, mesmo que o cortisol ele tenha uma ação anti-inflamatória, quando essa atividade ela é excepcionalmente muito intensa, acontece na verdade o contrário, uma inflamação crônica no seu corpo. Então sim, nós temos até outros processos também podem acontecer, afetar o seu funcionamento gastrointestinal. Nós temos um nervo, que é o nervo vago, que liga diretamente o cérebro com o seu intestino. E aí, o que acontece aqui no seu cérebro poderia afetar diretamente o seu sistema nervoso entérico e aí gerar problemas intestinais. O excesso de cortisol, o excesso de liberação desse hormônio de estresse também pode acabar prejudicando a sua microbiota. Sua microbiota são os micro-organismos saudáveis que precisam existir no seu intestino e a perda da microbiota ela vai estar associada desde sintomas diretos, né, por exemplo, diarreia, enfim, até mesmo problemas mais complexos. Hoje se estuda muito a ligação da disbiose com quadros de depressão, por exemplo. Então, sim, existe uma correlação entre o estresse crônico e as doenças físicas como um todo. Mas é uma ligação da qual ela não é 100% compreendida e ela não é uma ligação direta. Como assim? Não tem como simplesmente acontecer estresse e câncer, não existe isso, tá? Aquilo tem que estar associado a um problema que ele também é de origem 100% orgânica. Não tem como o estresse por si só gerar as doenças físicas, ele só vai gerar uma maior predisposição. Então, doenças físicas como um todo deve ser tratado com ajuda médica, às vezes medicamentosas, cirúrgicas, se for o caso, e a psicoterapia como complemento justamente para evitar esses fatores que podem piorar, predispor as doenças físicas em geral. Beleza? Respondido? Fez sentido? Show, importante porque sou profissional nessa área. Bom, que bom então que eu pude esclarecer um pouquinho sobre esse tema. Espero que tenha feito sentido para você, Wesley.
Eu tive um infarto por estresse aos 54 anos. Então, aqui está um exemplo, assim, né? Assim, sinto muito, espero que tenha ficado tudo bem, que você esteja com saúde neste momento. Mas não é necessariamente que o estresse ele foi o único causador do infarto, porque senão todo mundo que tem estresse infartaria. Mas por quê? Você já tinha alguma predisposição a infartar, mas o estresse foi tamanho a ponto de ser realmente o gatilho que disparou isso em você, né? Então sim, o estresse ele pode ser causador de doenças físicas, desde que associado a questões orgânicas já pré-existentes ali do paciente. Então, o emocional ele tem uma influência sim, e aqui temos um exemplo claro, né? Bom, deixa eu só responder aqui essa pergunta que chegou na caixinha para a gente finalizar a live de hoje. Vai ter oferta de Natal do curso? Não, pessoal, não vai ter oferta de Natal do curso, porque o curso de neurociência na prática clínica está ridiculamente barato já. A oferta atual dele é uma oferta que é um preço muito menor do que ele realmente vale. Sem brincadeira, eu acredito que o curso de neurociência na prática clínica vale muito mais do que R$ 1.000. E hoje você vai se inscrever por nem metade disso, podendo parcelar esse valor. Então, o curso de neurociência na prática clínica tem um conteúdo muito completo para que você possa utilizar desde psicoeducar os seus pacientes até um raciocínio clínico melhor embasado, abordagens e processos que façam sentido para cada paciente. Então, hoje o preço dele já é muito abaixo do que ele realmente vale. Nós não temos previsão desse preço cair, na verdade, pelo contrário. É muito provável que esse preço suba em breve, é muito provável que a gente permaneça pelo preço atual por pouco tempo. Então, se você quer fazer parte da formação mais completa de neurociências na prática clínica do Brasil, vai no link da biografia, assiste, tem uma aula completa gratuita para você e aí você pode fazer a sua inscrição agora mesmo, beleza? É isso, pessoal. Já estou adquirindo o meu. Que legal, Wesley. Vai ser muito bem-vindo a esse time. Espero que você tenha o melhor aproveitamento possível. Pode vir sem medo. São 15 dias de garantia incondicional. Deixe suas dúvidas lá na plataforma que eu mesmo respondo os alunos por lá. E a gente tem aulas ao vivo o tempo todo também. Então, quero te ver lá em breve. O preço realmente está muito acessível e o conteúdo é incrível. Obrigado, Lúcio. Fico feliz de saber que está fazendo sentido para você, porque essa aqui é a meu maior propósito, é conseguir trazer, entregar algo para vocês que seja realmente um diferencial nas suas práticas. Então, eu sempre me propus a fazer algo que eu mesmo acreditava naquilo, né? Eu nunca vendi uma coisa que eu não acreditasse. E para mim foi muito transformador na minha prática clínica perceber como as neurociências elas eram um grande diferencial. E agora eu quero trazer isso para o maior número de terapeutas possíveis. E nós hoje já somos uma comunidade muito grande, né? Hoje nós acho que já estamos chegando em torno ali dos 3.000 alunos do curso de Neurociência na Prática Clínica. Eu estou muito feliz com isso, com essa repercussão toda, e espero que vocês continuem segurando a minha mão em 2025, né? Na verdade, nós teremos mais uma live ainda nesse ano, na quinta-feira, mas já quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, que vocês aproveitem da forma que fizer mais sentido para vocês, que vocês tenham momentos felizes ao lado das pessoas que vocês amam. E quinta-feira teremos live aqui novamente para encerrar 2024 com chave de ouro, beleza? Se você não fez sua inscrição ainda, vai lá no link da biografia, corre, se inscreve e eu te espero lá na plataforma. Até mais, pessoal. Bom finalzinho de dia e boa semana para vocês. Valeu!